Flávio Bolsonaro tenta jogar a culpa na imprensa, mas o caso do filme Dark Horse vira caso de polícia. Senador pede dinheiro para empresário preso com tornozeleira e dinheiro do Rio Previdência entra no radar. É negócio privado ou mordida com verba pública? Vem ver como os jornalistas jantaram o 01 sem dó. Deixa eu chamar para vocês um trecho aqui do que disse o senador Flávio Bolsonaro sobre a prestação de contas do filme, do Dark Horse. Vamos ver. Não teve recuo de nada, eu vi a prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento. Enfim, de onde foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte eu digo o seguinte, que tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Gente, olha só, vocês vão parar no tempo. O Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado, Brasil quebrado. E vocês querem insistir com uma relação privada de um filme privado que não tem contrapartida pública de nada. Gente, não adianta, vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Não vão me colocar. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações deles. A gente já falou aqui algumas vezes que esse caso do Dark Horse, o senador Flávio Bolsonaro quer tratar como um negócio privado, sendo que ele é um agente público, um servidor público. 2, não é um caso de discurso político, é um caso de polícia, está sendo investigado pela polícia, já trouxe aqui algumas vezes também. O próprio diretor-geral da PF, o Andrei Passos Rodrigues, já esteve aqui no Estúdio I falando sobre as linhas, cenários de investigação e como eles estão fazendo uma apuração para saber o que aconteceu de fato com esse dinheiro. Portanto, a prestação de contas não só não foi feita, como ninguém tem conhecimento disso. De onde de fato foi usado, para onde foi de fato esse dinheiro. Então, só para deixar claro que esse é um caso hoje de polícia, não é um caso de política que você consiga, ou nenhum business. Não é disso que se trata, porque está bem claro pelo que os investigadores estão dizendo. E o pior de tudo, né? O Daniel Vorcaro já estava preso em casa com tornozeleira eletrônica quando recebeu mais uma vez o senador para falar, segundo disse o presidente do PL aqui no Estúdio I, quando ele ia dar o restante do dinheiro. Então tem muita explicação para dar, é uma investigação que precisa avançar. Muita gente falando que está truncada, enfim, até informações de fora do Brasil que demoram a chegar. Mas tem muita coisa não explicada e é por isso que ainda está assombrando a própria campanha de Flávio Bolsonaro aí há poucos dias, poucas semanas da eleição. Muito bem lembrado, Ana, do Valdemar aqui falando que ele foi lá pegar o resto do dinheiro. Fala. Eu não posso tratar o Vorcaro como financiador do Black Horse. Do Dark Horse. Do Dark Horse. Porque, para mim, isso ainda não há um fato que eu possa dizer. O Vorcaro deu esse dinheiro para financiar o filme. Não sei se foi para financiar o filme. Cadê a prestação de conta? Sim. A quantia é completamente desproporcional a um custo de qualquer filme. Primeiro ponto, de desconfiança. Segundo ponto, não existe financiador oculto. Você patrocina um filme. Terceiro, não há qualquer notícia sobre o retorno que ele teria. Por isso que eu estou tratando, desde o primeiro momento, de tomação de grana. O Flávio tomou uma grana do Flávio Vorcaro. Do Daniel Vorcaro. Do Daniel Vorcaro. E eu não tenho fatos para ancorar o meu comentário dizendo que ele financiou o filme. Eu não sei se o Vorcaro foi um financiador. Eu sei que o Vorcaro tomou uma mordida de 61 milhões do Flávio Bolsonaro. Mas não há um fato que possa me sustentar a afirmação de que ele é um financiador do filme. O caso Tanancini, a gente vai falar agora disso ou depois? Depois. Agora? Depois. E a gravidade de ser um senador da República pedindo dinheiro, claro, né, a um empresário, quer dizer. Não é trivial isso, né? O Flávio Bolsonaro não é um produtor cultural, um agente de intermediação de patrocínios. Ele não tem esse ofício, né? O ofício dele é ser senador da República, eventualmente advogado, né? Ele tem um escritório de advocacia. Mas onde é que está escrito que o Flávio Bolsonaro é uma figura dedicada à captação de recursos para financiar o cinema nacional ou estrangeiro, né? No caso, porque envolve também uma produtora americana. E sendo ele um senador da República, ele deve explicações ao seu eleitorado. Com um agravante, a gente está tocando nesse assunto
junto, simultaneamente, a reportagem da Isabela, né, falando dessa destinação de dinheiro público para o Banco Master, né, das fundações de previdência. Ora bolas, o Rio de Janeiro, governado há 8 anos pelo bolsonarismo, com uma influência política evidente, declarada, de Flávio Bolsonaro sobre, por exemplo, Cláudio Castro e seu campo, destinou, a Ana lembrou, a estimativa é de 3 bilhões e 700 milhões de reais ao Banco Master, dinheiro do Rio Previdência, dos aposentados do Rio de Janeiro. Só num fundo, um solitário fundo de investimento do Master, recebeu um aporte de 1 bilhão e 300 milhões de reais do Rio Previdência. Como assim não tem prestação de contas? Como assim o G1 já apresentou uma planilha e vocês já apresentaram essa planilha e eu não tenho nenhuma conta para prestar? Claro que tem, senador. Claro que tem. Antes de ser candidato à presidência, e isso é gravíssimo porque envolve as relações de poder de um candidato à Previdência, né, com o campo privado envolvido no maior escândalo bancário do Brasil, mas antes disso ele teria dever, sim, com o eleitor do Rio de Janeiro que o fez senador. Muito desse dinheiro do Vorcaro é razoável a gente supor que saiu dos cofres do Rio Previdência, por exemplo. Além disso, ainda tem, né, Maceió, Amapá, agora Campo Grande, Bahia, São Paulo, alguns municípios de São Paulo, mas é tudo menos, até que se prove, até que se apresentem essas contas, é tudo menos dinheiro privado. E tem uma coisa que eu tenho observado muito, que é um desconhecimento proposital mesmo, do que é o trabalho de um jornalista. Como assim vai parar no tempo? Como se estivesse desenterrando alguma coisa que fosse deselegante. São homens públicos. Deve satisfação, quer sentar na cadeira de presidente da República. Tem que responder. Como assim? É dinheiro público, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de parlamentar. Da mesma forma que pergunta-se para o presidente sobre o Lulinha, o Marcola, pergunta-se, por óbvio, para o senador Flávio Bolsonaro, o que aconteceu com o dinheiro que você disse que pegou para financiar o filme do seu pai que ninguém sabia até a imprensa descobrir. Mesmo porque, não dá para entender. Se perguntar do Lula, do Marcola e do Lulinha, mesmo sendo filho dele, está falando de terceiros. No caso do Flávio, está falando dele, porque ele que tomou o dinheiro. E foi lá depois com ele, com a tornozeleira, ainda teve isso. Com a tornozeleira, esse é um ponto. Se tivesse talvez perguntando da rachadinha, estão desencavando uma história velha que já foi analisada pela justiça, etc, poderia ter, mas não é a rachadinha, é a coisa recente, um escândalo recente e muito maior do que a rachadinha. 61 milhões. Não, é que fala, vocês vão, que eu estava lendo ali, vão parar no tempo, mas foi maio, foi ontem. E só se sabe disso porque o Intercept trouxe à tona a relação. Não se sabia disso, isso é outro ponto. Quer dizer que se o Intercept não descobre, ele não tem nada. Ninguém nunca vai saber dessa... Então, é óbvio, o trabalho do jornalista é esse, é fazer perguntas. Você só para no tempo quando a história está finalizada. Sim. É do passado. Mas quando a história não está esclarecida, ela é presente e futuro, né? E eles estão, apesar desse discurso do Flávio Bolsonaro, eu conversava hoje com interlocutores da campanha dele, eles estão preocupados, né? Principalmente com essa decisão do Flávio Dino. Então, você já está reclamando, o Flávio Dino agora conseguiu uma forma de fazer com que uma parte dessa investigação sobre o Dark Horse fosse para o gabinete dele, ao autorizar, né, que a PF tenha acesso aos dados daquela investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre aquele Instituto Conhecer Brasil da Karina Gama, que é a produtora do filme Dark Horse. E aí eles estão fazendo a reclamação deles. Já encontraram uma forma de não deixar só nas mãos de André Mendonça a investigação sobre Dark Horse. O que é que eles temem? Se eles temem, é porque tem alguma coisa que eles não têm certeza ainda se Flávio Bolsonaro, Marcelo, contou toda a verdade para eles em relação a essa questão ou não. Você ainda tem coisa. Lembrando que lá no início, só para finalizar, ele não havia contado nada para a campanha e a campanha foi surpreendida. E lembrando que faz parte do homem público, político, eleito ainda mais, prestação de contas. A prestação de contas é uma obrigação que já vem junto com o cargo. Um senador precisa constantemente
prestar contas a seu eleitorado. E não prestou. Não adianta dizer que um veículo de imprensa já saiu com alguns números. O veículo de imprensa não fala em nome do senador. O senador tem o CPF dele, tem o cargo dele, o gabinete dele e as atividades dele. Ele tem que prestar contas ao seu eleitorado em primeiro lugar e à sociedade brasileira como um todo. Olha, gente, tem uma coisa curiosa acontecendo nessa campanha de Flávio Bolsonaro. Toda vez que alguém pergunta sobre o Dark Horse, parece que surge uma espécie de botão automático. E o Lula? Perguntam do filme. E o Lula? Perguntam do dinheiro. E o Lula? Perguntam da prestação de contas. Quem tem que prestar contas é o Lula. Calma aí, senador. Uma coisa não anula outra. Se existe alguma suspeita envolvendo Lula, Lulinha ou qualquer pessoa ligada ao governo, investigue-se, cobre-se e esclareça-se. Ponto. Mas isso não transforma Flávio Bolsonaro em personagem secundário de uma história na qual ele próprio aparece negociando recursos. E foi justamente aí que os jornalistas desmontaram o discurso. Flávio diz mais ou menos assim: a prestação de contas saiu no G1, dá um Google aí. Ora, meu amigo, desde quando reportagem de jornal virou prestação de contas de senador? O G1 não é o contador de Flávio Bolsonaro. A Globo não é o departamento financeiro da campanha. E jornalista não tem obrigação de explicar aquilo que o próprio homem público precisa explicar. É simples. Você é senador da República, quer ser presidente da República. Aparece numa negociação envolvendo dezenas de milhões de reais com Daniel Vorcaro, figura central do escândalo do Banco Master. Então, é absolutamente normal que a imprensa pergunte: de onde veio o dinheiro? Para onde foi? Qual foi o contrato? Quem recebeu? Quanto custou o filme? Qual era o retorno esperado? Isso não é perseguição. Isso se chama jornalismo. E tem uma frase de Flávio que chega a ser engraçada. Ele pergunta: vocês vão parar no tempo? Parar no tempo? Meu amigo, a Polícia Federal está investigando agora. Flávio Dino autorizou neste mês o acesso da PF a provas da investigação paulista envolvendo a produtora. Existem apurações sobre emendas parlamentares e outra frente sobre os repasses ligados a Daniel Vorcaro. Como é que isso virou passado? É quase como reclamar que o bombeiro está preso ao passado, enquanto a casa ainda está pegando fogo. E tem outro detalhe importante. Flávio insiste que seria uma relação privada, mas existe uma diferença enorme entre um empresário qualquer captar dinheiro para uma produção e um senador da República aparecer pessoalmente numa negociação milionária. Político não deixa de ser homem público quando fecha a porta da sala, principalmente quando existe uma investigação tentando descobrir exatamente a natureza dessas relações. E reparem como a estratégia política é conhecida. Quando a pergunta aperta, muda-se o personagem. E o Lula? E o Lulinha? Pode perguntar sobre Lula também. Aliás, deve. A diferença é que apontar o dedo para o adversário não responde à pergunta que fizeram para você. E talvez seja exatamente por isso que o Dark Horse continua perseguindo a campanha. Não é porque jornalista resolveu parar no tempo. É porque enquanto existirem perguntas relevantes sem respostas completas e uma investigação em andamento, o assunto continua no presente. Flávio quer a cadeira mais importante da República, então precisa se acostumar com uma coisa básica da democracia. Quanto maior o poder que você pede ao eleitor, maior é a obrigação de dar explicações. E mandar o jornalista dar um Google pode até render uma frase de efeito. Mas prestação de contas, senador, ainda não virou pesquisa de internet.